Paz, igreja. Amém. Amém. Não sei nem se eu vou pregar. Tantas pessoas já falaram aqui que Deus está falando. Amém, queridos. Sabe que eu estava lembrando de algo. O diácono Bruno disse que é uma noite de guerra. É uma noite de guerra e eu lembrei de algo que a gente viveu aqui nessa igreja há muitos anos atrás. Quando a gente chegou aqui, tinha meia dúzia de 3 pessoas. E a gente viveu uma experiência por algum tempo, que só as pessoas que estavam aqui, algumas pessoas vinham nos visitar, visitava, ficava aquele culto e depois ia embora, né? E a gente, poucas pessoas, quando a gente começava a adorar a Deus, quando a gente começava a cantar os louvores, e a gente apagava as luzes aqui, deixava a letra no data show, e a gente fechava os olhos e começava a adorar o Senhor. Não tinha essa banda toda, era eu e a Carol, acho que o Evandro na bateria, e a gente ouvia muitas vozes junto com a gente. E a gente achava que era coisa da nossa cabeça, né? Falar, é a gente empolgado para as pessoas que Deus vai mandar. Mas no outro culto a gente ouvia também muitas vozes cantando. Só que essas pessoas que começaram a vir visitar a gente falavam assim, nossa, que estranho, porque eu achei que tinha muita gente, mas quando acendeu a luz, tinha só a gente aqui. E a gente ouvia aquela multidão, né? A irmã Terezinha e o pastor Carana estão ali, depois eles te contam essa história com mais detalhes. Mas teve um desses cultos, que a gente estava aqui, na hora do louvor, igual a gente faz aqui, com a luz apagada e tal. Eu aqui no teclado, nesse cantinho. E a minha esposa, Carol, ministrando a adoração. E eu vi quando entrou um homem por aquela porta. Gente, quando alguém bêbado entra na igreja, você já deve ter visto. O trejeito do bêbado, né? O estilão, como que ele anda, como que ele faz, ele fica meio perdido. Não, entrou um homem e quando ele virou, ele veio reto, andando firme. Ele não pensou, ele não deu uma bobeada, nada disso. E ele veio andando, não tão rápido, mas ele veio andando assim, decidido. E até aqui era diferente também, era mais baixo. E a Carol estava aqui, e esse homem veio andando por esse corredor e parou aqui, ó, na frente dela. E eu que estava de frente para ele, vi, os olhos dele eram igual um olho de gato. Já viu o olho de gato à noite? Era o olho desse homem. E ele encarou a Carol bem feio assim, e eu achei que ia manifestar um demônio ali aquela hora pela feição dele. Porque ele olhou muito feio, bem dentro dos olhos dela. E eu ali já estava intercedendo. Gente, a gente não tinha nem diácono na igreja. Se ele quisesse agarrar aqui ela, fazer alguma coisa. Então, eu comecei a pensar, largo o teclado e vou lá dar uma porrada nele. Alternativa não muito espiritual. Mas eu comecei a aclamar o sangue de Jesus Cristo, comecei a aclamar a gloriosa, poderosa presença do Rei dos Reis, o Supremo Comandante, aquele que não bate continência para ninguém, que não tem medo de ninguém, que domina todas as coisas. E eu comecei a clamar ali, e clamar pela vida da Carol, para que ela não se acovardasse. Gente, a minha esposa, fiquei orgulhoso dela, porque ela manteve a pose aqui, olhou bem dentro dos olhos dele, e nem deu bola para ele, continuou adorando ao Senhor. E de repente, esse homem meio que deu uma amolecida assim, aí ele começou a parecer bêbado, aí ele sentou, e ficou parecendo como alguém que estava meio desorientado. Aí alguém teve coragem de vir aqui, levar ele para a cadeira do fundo, e dali ele levantou e foi embora, meio cambaleando, meio perdido. E tinha um irmão que estava ali na porta, acho que era o irmão Osvaldo, né? E assim, ele falou assim, olha, eu vi quando ele subiu. E ele não subiu igual ele desceu, cambaleando. Ele subiu firme. Sabe, meu querido, existe um mundo espiritual e a gente faz parte dele. Você não entendeu? Existe um mundo espiritual e nós estamos em guerra.
Nós estamos em guerra 24 horas. E sabe por que às vezes acontecem certas coisas, o Senhor permite que aconteçam certas coisas na sua vida, para que você acorde, para que você saia do sono, para que você saia da letargia e perceba onde você está. Não é o diabo, não. Quem comanda a tua vida, se você entregou o teu coração para Jesus, se você entregou a tua vida para Deus, quem é que comanda a tua vida então? É o Senhor que comanda a tua vida. É o que eu sempre falo. Quem comanda a minha vida é Deus, não é o diabo. E mesmo se ele se levantar contra a minha vida, é só se o Senhor permitir. Portanto, nada na minha vida eu atribuo ao inimigo. Tudo eu atribuo ao Senhor. E às vezes você está achando, sabe, que é o diabo te batendo de chinelo, que é o diabo que comanda as suas finanças e por isso que não dá certo, que é o diabo que comanda o seu casamento, por isso que é uma lástima. Meu querido, na verdade é porque você precisa se posicionar em Deus e deixar que Ele comande a sua vida. E tudo será diferente. Tudo será extremamente diferente. Sabe, a única religião que as pessoas se comportam no modo piloto automático, no mais ou menos, ou no vamos ver o que tem lá, é na igreja evangélica. Em nenhuma outra, na macumba funciona assim? Alguém entra num terreiro de macumba e fica de boa lá para ver se acontece alguma coisa? Não, neguinho não faz isso não. Numa mesa branca, alguém entra lá, senta naquela mesa branca, indisplicentemente, para saber se no final valeu a pena ou não valeu. Eu estava na academia umas semanas atrás, com o dono da academia ali, meu amigo, conversando, e ele também é cristão, e ele falando que algumas igrejas alugam ali a piscina dele para fazer batismo, porque é quentinho, é confortável, e quando a sua igreja precisar, pode alugar aqui, né? A nossa água é quentinha, e papai falando aquilo, e uma mulher estava ali, e eu estava de olho naquela mulher, alguma coisa meio diferente, não sei, alguma coisa que eu senti, aparentemente tudo normal, ok, mas ela falou assim, ela pegou o celular e falou para ele assim, ó o batismo que eu fiz aqui, eu batizei essas pessoas, vem ver. Aí ele olhou no celular, aí eu curioso, né, também quero ver. Era uma cachoeira, um monte de gente de branco, e ela era a mãe de santo fazendo aquele batismo ali. Não tem aguinha quente, não. Não tem ambiente climatizado, não. Aqui, se você quer, você precisa ser raiz. Você precisa encarar de frente. Então, querido, em nome de Jesus, receba essa palavra que hoje o Senhor está querendo a sua atenção. Sabe, o Senhor está querendo os seus olhos voltados para Ele. O Senhor não quer que você pratique os atos ritualísticos corretos, não quer que você cante as músicas corretas, Ele quer a sua atenção nele. Em nome de Jesus, igreja, esse é o tempo que o Senhor está nos convocando. Está nos despertando, está nos chamando, não está ganho. Não está pronto. Não está finalizado. Aí alguém vai dizer assim, não, mas Jesus na cruz disse, está consumado. Sim. A obra que só Ele poderia fazer, está consumado. Mas Ele acreditou em mim e em você, para entregar nas nossas mãos a responsabilidade, o privilégio, a alegria de continuar até que Ele venha. Amém, igreja? Amém. Sabe por quê? Porque o Senhor está chacoalhando a gente hoje. Mas se não servir assim, está tudo bem. Ele vai encontrar uma maneira de chamar a sua atenção. Só estou te avisando para que você não diga que é o diabo fazendo na sua vida. Que é o diabo te oprimindo, que é o diabo matando, roubando, destruindo. Não, não é.
É o Senhor chamando a sua atenção para Ele. Amém? Sabe? E como eu contei aqui, desde muito tempo, eu tenho o privilégio de estar com a minha esposa adorando ao Senhor. E por muitos anos, o Senhor usou a vida dela na adoração e conduzia a igreja e muitas coisas. E ela cantava e muitas pessoas testemunhavam daquilo que Deus fazia naquele momento. Era muito bom. Mas um dia a gente conheceu um nível mais profundo dessa intimidade com Deus, dessa adoração. Um dia a gente se viu num quarto de UTI com um bebê de 4 meses, todo amarrado ali e pronto para ser entubado, porque ele não conseguia respirar. E a sedação que os médicos davam não fazia muito efeito para ele, durava alguns minutos. E a enfermeira falou assim, eu já contei isso aqui e vou repetir. A enfermeira falou assim, olha, se passar essa sedação, agora 11 horas da noite, é só amanhã de manhã que a gente vai poder dar outra. Nosso primeiro filho, parece que o primeiro filho é de vidro, gente, de cristal. Tudo quebra, você não sabe o que fazer. Você é um marinheiro de primeira viagem, literalmente. Não sabe o que fazer. Quem já teve em situação difícil com seu filho aqui, com a sua filha? Como dói, né, o coração. E aí, o apelido do Rafael era Torinho lá naquela UTI, porque bichinho bravo, forte. E, gente, aquela medicação durou alguns minutos, assim, talvez meia hora, 40 minutos, e ele acordou, ele já não tinha mais voz, ele chorava mudo, né? Só fazia o gestual porque não saía a voz. E ele começou a tentar se desvencilhar, os seus braços que estavam amarrados, porque senão ele arrancava a sonda. E a gente olhou um para o outro lá naquele quarto e o que vamos fazer agora? E a minha esposa ministrou não só a vida do Rafael, como a minha, o meu coração, porque eu não sabia o que fazer. O pastor Registon não sabia o que fazer. Eu precisava daquela experiência para aprender mais alguma coisa. Você precisa das experiências que você está vivendo ou que virão pelos próximos dias para você aprender mais alguma coisa. Para você descobrir mais alguma coisa em Deus, para você descobrir mais alguma coisa sobre o mundo espiritual, para você saber que isso aqui não é balela, não é brincadeira, não estamos perdendo o nosso tempo aqui fazendo barulho. Você vai, mas o Senhor é contigo, querido. Não é para você ficar com medo não, é para você ficar feliz hoje. É para você ficar feliz, mas acordado, não feliz na rede, um feliz acordado. E aquele dia, a minha esposa, como sacerdote, porque algumas mulheres falam assim para o marido, você é o sacerdote. E ele é mesmo, mas você esquece que você também é. Amém? Todos nós fomos feitos sacerdotes, todos nós podemos ministrar ao Senhor. E ela se levantou na posição de sacerdote. E eu na poltroninha ali, ela pegou uma cadeira, colocou do lado do Rafael, começou a adorar o Senhor, sem banda, sem música, sem data show, sem luzes, sem nada. E conforme ela adorava o Senhor, ele foi se acalmando, e ele rapidamente dormiu até o outro dia de manhã. E naquele dia, a gente foi descobrir depois que naquele dia ele foi curado. Porque dali ele começou a melhorar, para a honra e glória do nome de Jesus. Sabe, o que acontece na tua vida é para a honra e glória do nome de Jesus. Gente, tem mais. Existe mais no Senhor. Lucas capítulo 17, 10 leprosos veem Jesus, sabe, Jesus está ali entre Samaria e Galileia, sabe, indo a caminho de Jerusalém, e aqueles 10 leprosos olham de longe para Jesus e falam, ei mestre, ei Jesus, olha para a gente aqui. E Jesus não vira o rosto para ninguém. Você já ficou chateado? O pastor não olhou para mim hoje. O irmão não me cumprimentou. O outro eu fui cumprimentar, ele estava com a mão mole. Não sei o quê. Jesus não vira o rosto para quem clama por Ele. Clama ao Senhor, querido. Mas daqueles 10 leprosos,
Ele diz assim: só vai e se mostrem ao sacerdote. Ele sabia o que estava fazendo. E aqueles 10 homens falaram: bom, se Jesus falou para a gente ir, então vamos. Porque um leproso só iria lá se apresentar quando ele havia sido curado, e aquele sacerdote então poderia atestar se sim ou se não, não é isso? Só ele teria essa autoridade para validar e dizer: agora você pode voltar ao convívio da sociedade. Então, bom, se Jesus mandou, é melhor a gente ir. E quando eles começam a ir, eles começam a ver que a lepra vai desaparecendo, e eles estão agora novos, curados. Uau, alguma coisa aconteceu, nós fomos curados, que coisa incrível. Incrível, mas só um volta para agradecer a Jesus. Só esse um chega para Jesus e se prostra e adora Jesus e reconhece Jesus. Ele fala: não eram 9? Não eram 10? Cadê os outros 9? Mais do que curado, a tua fé te salvou. Sabe, existe mais do que uma cura, existe mais do que um milagre de Jesus para nós. Existe mais, igreja, e é nesse caminho que nós queremos nos achar, no caminho de saber que existe mais, e nós continuaremos perseguindo esse mais. Não está pronto. Há algo ainda a ser feito. O Senhor ainda conta conosco, igreja. Oh, Jesus. Ontem nós ouvimos algo muito bom assim, compartilhar com vocês. Os milagres são só os sinais, são só as placas que indicam um alvo muito maior e melhor. Não se contente com a placa. Se você está indo para a praia e você encontra a placa, praia, chegou a 500 metros, você chega na praia, não dá para parar ali e falar: que bom, cheguei aqui na placa. Você precisa andar mais um pouco, você precisa ir mais além, e o Senhor ministrou a gente ontem, né? Precisamos ir mais além, não podemos nos contentar, porque existe mais. 1 Coríntios 2, vamos ler do 9 ao 12. Que diz assim, olha: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém? Segura aí. Sabe? Não é pela tua força, não é pela tua vontade, não é pelo teu muito querer, mas é porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus. É Ele quem revela a Jesus. É Ele quem revela todas as coisas em nós. E não há outro caminho. Não há outra forma, não há um curso, não há um coaching, não há um pastor, não há um líder que vá revelar aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode revelar. Você consegue entender isso? Você consegue, igreja? Aquilo que é do Espírito é revelado pelo Espírito. Aí você fala: nossa, vai ter 21 dias de jejum e oração. É bom, né? Orar é bom. Jejuar, eu ouvi dizer que é bom jejuar. Meu querido, você precisa entender que é por esse caminho,
É na oração, é no jejum, é Mateus 6,6, é entrando no teu quarto, é fechando a porta, orando ao Senhor em secreto, é mortificando a sua carne e deixando que o Espírito prevaleça, é disciplinando, que nós recebemos revelação de Deus. Sabe? Se você se contentar em parar no conhecimento, você vai parar num nível raso. Se você se contentar em fazer um curso, se você se contentar em vir domingo e ouvir uma palavra que o pastor pregou, ainda há muito mais para nós. Há muito mais para nós. E sabe qual é a minha oração hoje? Senhor, nos dá saúde. Senhor, nos dá saúde, porque alguém saudável sente fome. Porque alguém saudável sente sede. E eu sei que tem pessoas aqui hoje que o Senhor quer dar saúde. Porque você não tem sentido fome e nem sede da presença de Deus. Você tem passado por dias da sua vida no piloto automático, e hoje é necessário você dar crédito ao que o Senhor está falando. Você está vivendo os seus dias sem essa fome, sem essa sede, mas sem perceber que você está doente, sem perceber o que isso vai acarretar na sua vida. 13, disso também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Sabe, se isso aqui não tem sido verdade nos seus dias, porque, como a gente sempre fala, a diferença não está agora no domingo à noite, a diferença está amanhã, segunda-feira de manhã. A diferença está na terça, na quarta, a diferença está lá na tua casa, a diferença está na tua família, a diferença está no teu trabalho, a diferença está nos seus problemas, como você se portará adiante, estão nos desafios. A diferença não é hoje à noite. E não podemos cair no erro de viver para fazer um culto. Queridos, o culto precisa ser a celebração de uma família que se encontra, precisa ser a alegria de pessoas que se amam em Jesus, se encontram para sentar na mesma mesa e comer junto, em repartir o pão junto, em beber o vinho junto. Numa família grande, a mãe, o pai, os filhos, eles crescem, já não são mais bebezinhos, já não são mais crianças, saem da barra, da saia, saem do controle dos pais, e eles começam a trabalhar, fazer faculdade, namorar, ir para a igreja, ter os seus compromissos. Mas quando chega o final de semana, ou quando chega aquele dia que todo mundo se reúne, tem barulho, tem alegria, tem festa, todo mundo está ali, são e salvo. A semana passou, nós estamos no domingo de novo para comer o macarrão da mama, para comer um franguinho assado, para comer qualquer coisa, arroz com ovo, não sei, mas há uma alegria em ter a família junto. Você entende que o culto é isso? Nós morremos, Paulo vai dizer, quando nós não discernimos o corpo. Alguém fala assim, ai meu Deus, eu assisti aquele filme, ai meu Deus, eu vou tomar ceia, e vai cair um raio aqui, eu vou morrer torrado, eu vou morrer. Eu não devia ter visto aquele stand-up, meu Deus, aquele cara fala muita besteira, mas ele é engraçado, eu dou risada. Agora eu vou tomar ceia, não posso. Não é isso que te mata. Não é isso que te contamina, o que contamina vem de dentro. É necessário a gente entender essas coisas, para que não haja morte espiritual em nós.
Vamos buscar a presença, gente. Vamos, porque vamos subir o nível. O Senhor está falando isso com a gente. Sim, mas precisamos então entender o que nós vamos fazer. Precisamos discernir o Espírito. Se você recebe o Espírito de Deus, se você vive, como em Romanos 8 vai dizer, quem é espiritual, tudo é Me ajuda aí, igreja. Quem é espiritual, tudo é espiritual. E quem é carnal, é tudo carne. Mas você recebe esse Espírito de Deus, então agora vem sobre você algo que você não tinha naturalmente, que é o discernimento no Espírito. Eu já vi, queridos, olha só, eu sou velho de igreja, eu já vi gente assim, ó, no acampamento, eu vi a tiazinha assim, ó, parecia uma serpente, uma cobra no meio do louvor, assim, ó, passava no meio das cadeiras, e outras pessoas assim, glória a Deus, aleluia, olha que lindo, o demônio andando lá, aí alguém, né, com um pouquinho de discernimento, eu te repreendo em nome de Jesus, queridos, não podemos chamar Jesus de Genésio, a gente brinca lá em casa. Discernimento no Espírito, olha, tão bom esse negócio, rapaz, olha isso que eu ouvi aqui, apareceu para mim uma coisa muito boa, mas quem tem discernimento no Espírito vai ouvir de Deus, se é bom ou se não é pelos olhos carnais, oh, que coisa boa, aí o cara que não tem vai, todo alegrão, é a vida de tentativa e erro, e tenta e erra, e bate a cabeça na parede, e vai e volta, e parece, aí sim fala, nossa, o diabo judia de mim. O diabo só vai judiar de você se você deixar, se você abrir espaço para ele, porque se a tua vida for do Senhor, o Espírito Santo comandará, te dará autoridade, discernimento. Amém, gente? Amém. Sabe, esse é um outro nível. Aí você fala assim, não pode julgar, né? Não pode julgar. Queridos, olha só, você não pode ficar falando mal do seu irmão, você não pode ficar murmurando. Você viu aquele louvor, podia ser o outro, né? Não sei o que, aquele pastor podia ter outra camisa. Não sei o quê. Você não deve ficar falando mal do seu irmão nem murmurando, mas quem é espiritual, ele analisa, ele julga, ele sabe. Meus queridos, na minha cabeça não é qualquer um que põe a mão e ora. Na sua é? Não pode ser. Já ouviu falar isso? É necessário que você julgue, analise no Espírito. Mas se você não viver essa vida nele, aí não tem como. Aí você vai fazer da sua carne. Então, pastor, como é que eu faço? Porque eu ainda não cheguei nesse ponto. Eu não estou nesse nível, meu querido. É uma caminhada com Jesus. É uma caminhada de dizer sim para ele e não para as outras coisas. Quando o Léo casou com a Stephanie, ele disse um sim, mas disse um monte de não para qualquer outra que aparecesse interessada. Não é verdade? Você disse um sim para aquela proposta de emprego e entrou para aquela empresa e disse não para todas as outras. Então, qual é a mágica? Não tem mágica. É você entrar para uma vida de oração, é você entrar para uma vida de jejum, é você entrar para uma vida de disciplina espiritual, é você entrar para uma vida onde o Senhor vale mais do que qualquer outra coisa para você. Você o quer? Se você o quer, Ele vale mais do que tudo. Não dá para querer só os benefícios. Apocalipse 4:11, Tu és digno, ó Senhor, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas Tu criastes, sim, por causa da Tua vontade vieram existir e foram criadas. Sabe quem irá dizer isso naquele glorioso dia? Os 24 anciãos, jogando as suas coroas aos seus pés. Essa é a visão do trono de Deus, da glória de Deus. É uma vida de adoração, querido. Quando toda a honra, toda a glória e todo o poder pertence só a Ele. Quem é que tem levado honra na tua vida?
A glória tem ficado para quem? Não, fui eu que me esforcei. Fui eu que me dediquei. Foi o fulano que fez. Você sabe qual é a diferença da tua vida para a vida de outra pessoa que não tem o Espírito de Deus? É dar a honra, é dar a glória, é dar ao poder à pessoa certa. Recentemente, a minha mãe foi procurada, né? Socorro, SOS, uma Armando Coque, por favor. Socorro, né? Ela é cliente num salão de manicure, enfim. Falaram assim, pelo amor de Deus, ora, porque tem um bebê com bronquiolite e ele precisa de cura porque ele vai ser entubado. Mas por quê? Porque são pessoas que reconhecem Jesus, talvez bem lá no fundo do coração, talvez não sei, mas não têm uma vida com o Espírito de Deus e por isso não receberão discernimento e por isso não receberão autoridade. E Deus responde à oração de um justo, sim ou não? Aquele bebê já está em casa, curado, glória a Deus. Não glória a quem orou, glória a quem fez. Porque pode ser você, pode ser eu, pode ser o pastor Júnior, pode ser qualquer um. A honra e a glória e o poder pertencem só a Ele. Mas e isso muda a vida? Isso muda a história? Talvez sim, talvez não. Porque isso é só um sinal do Senhor. Amém? Você entende? Deus, olha, eu estou com um perrengue aqui, meu Deus, eu não vou ter dinheiro, meu Deus, vai estourar tudo, meu Deus, eu vou ser despejado. Aí Deus vai fazer um milagre financeiro na sua vida. Isso muda a sua história? Talvez sim, talvez não. Se você entender que isso é um sinal, e é por ali que você precisa ir, e você entende aonde você tem que chegar, isso vai mudar a tua história. Eu creio que alguém entra aqui e Deus faz um milagre na vida dessa pessoa. Instantaneamente, se Ele quiser. Porque Ele se revela do jeito que Ele quer. Amém, gente? Deus se revela. Ele é um Deus que deseja se revelar. Segundo Samuel, capítulo 6, lê comigo aí, gente. Segundo Samuel, capítulo 6, vai dizer assim: Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu de Baalá de Judá para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos, de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, um geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Segura aí, na sua Bíblia. Você já ouviu, já leu esse texto da Bíblia?
A arca de Deus representa o quê? A presença de Deus. Quando o Senhor vai estabelecer para Moisés como deve ser feito o seu tabernáculo, a habitação da sua presença, ele vai instruir sobre a arca também, o elemento que vai ficar lá, naquele lugar, o santo dos santos. E, no reinado de Saul, essa arca simplesmente ficou esquecida, né? Se diz que mais ou menos ficou 20 anos na casa de Abinadab, essa arca. Mas quando Davi é ungido rei de todo Israel, ele fala, eu preciso da presença de Deus. Existe algo que eu não posso reinar, que Israel não pode viver sem, e esse algo é a presença de Deus. Então ele fala, aonde está a arca? Na casa de Abinadab. Vamos lá buscar. Vamos lá trazer aquilo que é o mais precioso. O primeiro ponto, sabe, que a gente precisa entender, é que para qualquer coisa que nós formos fazer, não podemos fazer sem a presença de Deus. O que vamos fazer? O que você vai fazer amanhã? Qual é o empreendimento que você vai realizar? Não há nada que possamos fazer e ter sucesso, ser feliz, sem a presença. Mas, agora é algo que o Senhor quer nos ensinar, é algo que o Senhor quer nos despertar, porque nós vamos rumo a um nível a mais. Nós vamos dar mais alguns passos. Amém? A boa vontade de ter a presença de Deus não é suficiente. Só o desejo de ter a presença de Deus é pouco. Você fala, como assim, pastor? Não me desanima. Tudo nasce aí. Mas é só o ponto de partida. É só o começo da história. Ainda não está pronto. Ainda não está terminado. Ainda não é hora de relaxar. Ainda não é hora de descansar. Ainda não é hora de estar simplesmente confiante. É hora de estar atento. Porque Davi trazer a arca para Israel é uma coisa boa ou não? Maravilhosa, né? É trazer a presença de Deus. Porém, ao fazer isso, Davi aqui, ele vai inovar, ele vai criar algo novo, ele vai falar assim, tá bom, vamos lá. A gente vai pegar essa arca, a gente vai colocar num carro novo, num carroção, depende da versão da sua Bíblia. E nós vamos pegar, colocar ali em cima, né? A gente vai usar a roda, a gente vai ganhar tempo e vai chegar talvez mais rápido até o destino. Mas acontece que Deus já havia estabelecido como é que se carrega a sua presença. E Deus quer te dizer hoje que existe uma forma de carregar a presença. Nós cantamos assim, por exemplo, nós perfumamos a casa, arrumamos ela toda, não é isso? Nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Queridos, olha só, primeiro nós arrumamos a casa, depois ele vem. Primeiro nós preparamos a mesa, depois ele toma o lugar de honra. Existe um modo certo de se fazer as coisas, então existem modos errados também. Mas quando você recebe revelação do Espírito, porque o teu conhecimento, ele vai embora, muita coisa. Algumas ficam no subconsciente, e um pouco fica gravado aqui. Mas a revelação no Espírito é algo que por si se move dentro de nós. Rumo certeiro.
Portanto, quando nós recebemos revelação no Espírito, você abre a sua Bíblia lá no seu quarto, você ora, e mais do que aprender uma passagem bíblica, o Espírito Santo começa a te revelar o que aquilo quer dizer, o que aquilo tem a ver com a tua vida, o que aquilo tem a ver com esse tempo. Aquilo faz diferença. E quando você recebe revelação, você recebe uma instrução certeira de Deus. Portanto, todas as erradas ficam para trás, porque você vai se mover pela instrução certeira do Senhor na tua vida. Amém? Devo ou não devo? Faço ou não faço? Caso eu compre uma bicicleta, você recebe a revelação do Senhor e todas as outras já não servem mais. Havia uma instrução de Deus de como deveria ser feito isso, mas Davi não se atenta pela euforia. Você já conheceu alguém eufórico? Como o Tiago disse, eu estou sempre empolgado. Mas aquela pessoa é o famoso fogo de palha, porque o fogo na palha pega rápido, ele acende, fica bonito, ele cresce grandão e apaga rapidinho. Não é isso que Deus te chamou. Deus não te chamou para ser palha. Hã? Não é palha que queima dia e noite no incensário. Não é palha que está diante do trono de Deus, queridos. Não é. Não faça pela empolgação, não faça pela emoção, faça movido pelo Espírito. Vamos fazer? Vamos, igreja, mas então é o Espírito que precisa nos impelir. É o Espírito que precisa nos mover. É o Espírito que tem que dar rumo para isso, que tem que dar ritmo para isso. Não faça pela empolgação humana. Davi estava muito feliz, porque não só agora ele assume, ungido, ele recebe o óleo sobre a sua cabeça, agora ele é rei de Israel, depois de anos e anos e anos de perseguição, Saul, e você conhece toda a história. E ele está feliz, porque mais do que isso, agora ele não vai reinar sozinho, ele vai reinar com a presença. E isso vai mudar tudo. Mas aí ainda há um perigo, que é a empolgação. E aí ele vai e fala, bom, vamos fazer isso logo, vamos resolver. Importante é resolver, é melhor o feito do que, como é que é a expressão, Tiago, aí? Feito é melhor do que o perfeito, não serve no reino de Deus. Vamos agilizar isso e vamos fazer. Às vezes eu falo com algum obreiro, falo com o Paulo, coitado do Paulo. Falo com o Paulo durante a semana inteira, né, Paulo? Eu falo, Paulo, vai, Paulo, o importante é eu ver feito isso daí. Mas na obra de Deus, no reino espiritual, isso não é uma verdade, queridos. Porque o que serve é o que Ele determinou. Lembra? Ele decide todas as coisas, por Ele foram feitas todas as coisas, e por Ele elas vieram a existir, por causa dEle. Então Davi, ele vai falar assim, coloca aqui, o que tem aí para carregar? Tem os filhos de Abinadab. Então vamos, bora, vamos. Só que quando você quebra uma instrução de Deus, presta atenção agora, você vai precisar disso. Quando você quebra uma instrução de Deus, quando você quebra um princípio espiritual, você vai ter um problema. E esse problema vai chamar outro problema. E esse outro problema vai chamar outro problema. Entende o que eu estou falando? É uma sequência de erros que vão acontecer. Já começou a coisa errada. E porque começou errado, não era para ter carro, não era para ter boi, mas porque tem carro e tem boi, o boi tropeçou. Não era para o boi tropeçar, mas porque o boi tropeçou, olha para a arca, e ele fala, não posso deixar a presença de Deus cair. E ele vai segurar a arca. E porque não era para ter carro e teve carro, não era para ter boi e teve boi, e que não era para tropeçar, mas tropeçou, e a arca vai cair, então segura a arca. E ele é fulminado e morre ali naquele lugar, naquela hora. Sabe, Deus não vai descer como um raio, como às vezes a gente pensa, ou a gente pede, e fulminar alguém porque errou. Não vai matar alguém porque errou.
porque vivemos um outro momento da história, mas existem pessoas que já dormem espiritualmente, que já estão como mortos vivos em cima dessa terra. Olha só, Êxodo 25, 12 até o 15, dá para colocar aí? Êxodo 25. Quando o Senhor instrui sobre a arca, ele vai dizer assim: mande fundir 4 argolas de ouro e fixa-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Faça também cabos grossos de madeira de acácia. Não é qualquer madeira, é de acácia. E revista não é de qualquer coisa, é de ouro. Passe os cabos pelas argolas dos lados da arca, para que ela possa ser carregada por meio deles. A arca precisava ser carregada dessa forma. Então, há uma quebra aqui. Há um problema aqui. Números 4:15, por favor. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, e o arraial estiver pronto para partir, os filhos de Coate virão para levá-lo. Quem vai levar? Os filhos de Coate. Mas não tocarão nas coisas santas, para que não... O que, igreja? Não morram. São estas as coisas da tenda do encontro que os filhos de Coate devem levar. Mas há uma instrução aqui, cuidado, perigo, não é de qualquer jeito. Os coatitas são, a tribo de Levi tem seus descendentes, e um deles são a descendência dos coatitas. E para cada um, tem os gersonitas, e tem outros tantos ali, elencados, e a palavra vai dizer que cada um tinha a sua função específica, sabe? No reino de Deus, nós comparamos como o quê? Como um corpo bem ajustado, sabe? E cada um tem a sua função, tem o seu papel, o Senhor o chamou para alguma coisa. E a palavra vai dizer que ele fez por sua vontade. Então não questione aquilo que Deus colocou diante da sua vida, não questione aquilo que Deus colocou para você, simplesmente honre ao Senhor com o que Ele te deu. Aonde Ele te colocou, mas eu não queria ser a unha do dedinho do pé, eu queria ser o joelho, eu queria ser o braço, eu queria ser a mão, sabe? O Senhor sabe de todas as coisas. Mas existe a forma correta de se fazer isso. Essa mesma história que nós lemos em 2 Samuel, está em 1 Crônicas. Se você pegar lá, capítulo 13 em diante, você vai ler a mesma história. Coloca aí para a gente 1 Crônicas 15, 1 e 2. 1 Crônicas 15, 1 e 2, vai dizer assim: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei... Não, 1 Crônicas, não Coríntios. Obrigado? Não, também não. Davi fez também casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Depois, então ele disse: ninguém pode levar a arca de Deus, a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca do Senhor e os servirem para sempre. Põe o 11. Não. Versículo 11. e 11, irmão, me ajuda aí. Davi chamou os sacerdotes Zadok, Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Próximo. 12. E
E lhes disse: vocês são os chefes das famílias dos levitas. Santifiquem a si mesmos e aos seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Davi aprendeu alguma coisa aqui ou não, gente? Ele vai, porque quando ele vê que deu ruim, que deu errado, Davi, ele tem uma virtude. Ele tem defeito? Tem um monte. Você vê que Davi erra, mas a virtude de Davi é parar o erro dele, né? Ele fala, está tudo errado, peraí, eu preciso correr para o Senhor. Ele precisava receber a instrução de Deus, ele precisava entender o que era o certo. Não dá para parar na coisa errada e ficar ali na coisa errada. Eu preciso ir além, eu preciso ir mais, há algo mais para mim. Então, ele vai fazer a coisa certa do jeito certo. Vamos fazer a coisa certa do jeito certo, igreja? Amém? Fala isso para essa pessoa que está do seu lado, encoraja ela, ó, faz a coisa certa do jeito certo. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Não, agora igual o crente, glória a Deus. Aleluia, porque se a gente fizer a coisa certa, do jeito certo, temos a presença, que é o mais importante de tudo. Se você fizer a coisa certa, do jeito certo, lá na tua casa, meu querido, você não precisa de outra coisa, você tem a presença lá. Ah, mas você não conhece minha mulher, você não sabe como é que ela é quando ela enrola a toalha molhada, você não sabe como é que é o marido quando ele chega e joga assim, ó, a cueca para cima. Você não sabe, meu querido, se você tiver a presença, você tem tudo. Gente, tem gente que só quer pão, tem gente que só quer milagre, mas tem gente que quer a presença. Se você só quiser pão, se você só quiser milagre, você vai ficar tão triste nessa igreja que você não vai nem aguentar vir aqui. Porque você vai ver que você vai ficar incomodado. Porque você fala, mas cadê o milagre de hoje? A gente está nem aí, a gente quer a presença. Fala, a gente tem a presença. Ah, hoje não teve milagre? Eu não sei, tá, acho que teve, não teve, mas Jesus estava ali. Você entende? Mas hoje não distribuíram o pão? Eu não sei se distribuíram, porque Jesus estava lá e eu não percebi. Se você quiser pão e milagre, talvez você vai ficar muito triste aqui. Mas se você quiser a presença, você está junto com outros malucos que querem a mesma coisa. A gente quer uma igreja mais confortável, glória a Deus, não sei, a gente quer a presença conosco. É isso que a gente quer. A gente quer uma igreja grandona. Talvez sim, talvez não, não sei. Depende do que Ele vai falar quando estivermos na sua presença. Tudo depende dEle. Não tem uma resposta pronta para você hoje aqui, porque vai depender dessa presença, o que ela vai dizer. É sim ou não, pastor? Vem cá que eu oro na tua cabeça. Oro nada. Quando eu orar, eu falo assim, Senhor, se revela a esse irmão, porque ele é meu irmão e eu amo ele, então eu vou pedir a mesma coisa que eu peço para mim, se revela a ele, porque o Senhor vai dizer se é sim ou não na tua presença. Amém? Amém? Seu espírito está se animando? Seu espírito está entendendo, está discernindo no espírito o que está acontecendo aqui? Mas você ouviu nessa história, nesse trecho que eu li, um nome de um outro cara, que é Obed-Edom. Quem é Obed-Edom? Não sei. Quem é Obed-Edom, Guilherme? Quem é Obed-Edom? Eu só sei que tem uma tradução para esse nome. Obed significa servo. Edom significa que ele era um edomita. E esses eram um povo inimigo de Israel, não é o povo de Deus. Ué, mas Deus deixou a presença dele ficar na casa de um cara que é do povo inimigo? É um servo, Obed-Edom é um servo do inimigo. E pior, ele mora em Gate. Sabe o que é Gate? Nada mais, nada menos que a cidade do famoso Golias. Quem lembra de Golias aqui? O maior inimigo que se apresentou diante de Israel e foi vencido pelo rei Davi. Então esse cara é um servo
de um povo inimigo, mora na terra de um povo inimigo, e a presença fica ali, mas a palavra não fala muita coisa, a palavra só fala que naqueles 3 meses que a arca, que a presença ficou ali, eles foram extremamente abençoados, ele e toda a sua casa, e de servo do inimigo, ele passou a ser servo do Deus, que comanda todas as coisas. Talvez ele era pobre, e ficou muito próspero, talvez tinha alguém doente ali, e ficou muito saudável, talvez tinham desentendimentos, e a paz veio, eu não sei. Tem pregadores que fazem a gente viajar, né? O cara começa a contar uma história, e eu ouvi um pregador contando essa história, que eu lembro até hoje, ele contando da casa de Obed-Edom. Isso é incrível. Então você pode imaginar do seu jeito o que aconteceu nesse pouco tempo que a arca ficou ali, porque a mensagem ficou conhecida, todo mundo começou a falar, para chegar até os ouvidos do rei Davi. Rei, você não sabe, todo mundo está falando, saiu, está no Instagram, está no Facebook, está na internet, está naqueles programas de fofoca que tem à tarde, está em todos os lugares, está na Sônia Abrão, está no não sei quem. A casa de Obed-Edom agora era um casebre pobre, agora ele é abençoado. E Davi fala, que bom, porque essa presença faz isso mesmo, e eu não posso mais perder tempo, eu vou ter que ir lá buscar, eu vou lá. Mas nunca mais a casa de Obed-Edom foi a mesma. Se a presença chegar na sua casa, meu querido, não é se a igreja chegar, igreja viva, placa, CNPJ, não é se chegar uma pregação do YouTube na tua casa, de um pastor famoso, qual que tem mais visualização? Esse aqui tem, 100 milhões, eu acho que eu vou ouvir essa pregação aqui. Não, mas se a presença chegar, nunca mais será a mesma. É impossível. É impossível. E Davi foi buscar o Senhor, e agora ele faz a coisa certa do jeito certo, e ele volta para Israel dançando, e ele volta cantando e celebrando, e agora aqueles levitas, eles dão 7 passos, né, e sacrificam, e vão, e eles demoram para chegar lá, sabe, aquilo que Deus está construindo, vai talvez demorar um tempo, e sempre o que Deus constrói, e é para a honra e glória, e o poder dele, esse algo que ele faz, sabe, não se acaba assim, permanece, porque Deus tem compromisso com a eternidade. Tudo o que Deus faz é para a eternidade. Se você está preocupado em resolver alguma coisa hoje, porque você tem uma necessidade hoje, amém, irmão, clama ao Senhor, ora, Ele vai te ajudar, mas sabe, Deus quer te levar para um nível mais profundo, de ter compromisso com a eternidade. Então, não tem problema se a gente vai passo por passo, o importante é que a gente vai carregando a presença. Está demorando demais, pastor. Está demorando demais. Se está demorando, e se você está carregando a presença nessa demora, você está fazendo a coisa certa. Se está demorando, mas você tem no seu espírito a convicção de que você está demorando, mas carregando a presença, você está fazendo a coisa certa. E Ele será glorificado nisso. Ainda em 2 Samuel, no capítulo 7, Davi diz assim: E aconteceu que quando o rei Davi morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então, Natã, que é o profeta, disse ao rei: Vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Por que Natã falou isso para Davi? Porque a presença era com Davi. E Natã de cara já fala, mas gente, vamos subir o nível? A coisa é mais profunda, não é tão simples. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo:
Vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, e todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel. Por acaso falei alguma palavra com qualquer das tuas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? O profeta, o homem de Deus, Davi, o homem que carrega a presença de Deus, o rei que governa com a presença. Então, está tudo pronto, está tudo certo. Meu querido, não está tudo pronto. Não está tudo certo. Estamos na dependência da voz do Senhor para o próximo passo. Fala para essa pessoa aí do seu lado, não está tudo pronto. Estamos na dependência do Senhor. Porque agora parece que está tudo certo, agora parece que então a presença está aqui, fizemos do jeito certo, o Senhor deu descanso dos inimigos, agora Deus é com Davi, e o homem, o profeta vai dizer, de bate pronto, Davi, faz o que está no teu coração, você é um homem de Deus. E quantas vezes a gente é tentado a fazer isso? Cara, faz, você é o homem de Deus. Sabe, quando você for tentado a dar uma resposta pronta, vá buscar mais um pouquinho ao Senhor. Porque, às vezes, vem esse sentimento, e eu creio que o Senhor está ministrando primeiro em mim hoje aqui. Certeza, não creio, eu tenho certeza absoluta que o Senhor está ministrando primeiramente comigo. Giton, quando você já sabe certas coisas, mesmo assim, vai me buscar e vai ouvir da minha boca o que eu quero. Porque é diferente. Era óbvio que Davi ia fazer uma coisa muito boa agora. Para que uma tenda? Eu habito num templo feito de cedro. Então a presença também precisa dessa mesma habitação. Mas Deus não queria. Olha que coisa louca. Talvez tenha algo muito grandioso que você quer fazer para o Senhor. Algo muito maravilhoso. E Ele diz, não é isso que eu quero de você. Por acaso eu te pedi isso? Você está cansado, você está fadigado, você está desgastado, porque você está fazendo algo que eu não te pedi. Então, meu querido, hoje, em nome de Jesus, presta atenção em mim aqui. Descansa na voz do Senhor. Quantas vezes a gente está fadigado, a gente está, sabe, vem o burnout, vem tudo, porque estamos fazendo o que é bom e o que parece muito certo. Mas o Senhor não pediu. E o Senhor vai dizer, é nessas tendas mesmo que eu queria estar. Porque nessa tenda, tudo que eu queria era te encontrar, Davi. O que importava para mim não era o lugar, era você. Meu querido, o que importa não é o lugar, é você. O Senhor te quer. Deus, mas era tão simples daquele jeito, mas ali eu tinha você. Lembra quando eu te tinha por inteiro? E depois disso, Deus vai fazer aqui promessa para Davi e sua descendência. As palavras são lindas, eu queria te encorajar. Segundo Samuel, capítulo 7, você pode continuar lendo e ver o que Deus falou para Davi. É tão lindo o que Deus fala, porque Davi fala assim, Deus, quem sou eu? E quem é a minha casa para que o Senhor fale isso? Por acaso eu não sou um homem qualquer? Deus vai responder para Davi. Existe um salmo que é a resposta que Davi escreveu, que é a própria resposta de Deus para ele. Você é o meu filho amado e hoje eu te gerei. Tudo que o Senhor quer é você.
Cara, eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Nossa, eu estou muito parado. Nossa, eu preciso me engajar. Eu preciso ir para o voluntariado. Eu preciso pregar. Eu preciso tocar. Eu preciso fazer. Cara, tudo que você precisa é dizer para Deus: eu estou aqui de novo. E de novo. E de novo, porque a alegria do Senhor está em nos encontrar. De novo. E de novo, porque é assim desde o Gênesis. É assim desde o começo. É o Senhor nos procurando. É o Senhor nos chamando. É o Senhor vindo habitar em nós. Tal é a sua vontade de nos ter. Davi aponta aqui para Cristo. Ele vai apontar aqui para Jesus, mas em Jesus é muito além. Em Jesus a palavra é consumada, a promessa é cumprida, e Ele vai vencer a morte, Ele vai vencer o pecado, Ele vai nos redimir, e Ele vai morrer, e Ele vai ressuscitar ao terceiro dia, e quando Ele sobe para o Pai, se cumpre aquilo que estava determinado. Nós agora nos tornamos a casa, a habitação, porque o Espírito Santo agora veio morar em mim e em você. O Senhor já não habita mais no templo, o Senhor já não habita no tabernáculo, o Senhor não habita na tenda, o Senhor não está dentro de uma arca, o Senhor habita, escolheu fazer habitação em você. Se isso é pouco para você, eu não tenho mais nada que eu possa te dizer. Porque sabe quem convence o homem de todas as coisas, da justiça, do pecado? É o Espírito Santo de Deus. E não importa como você chegou aqui hoje, se você chegou animado, se você chegou bombando, radiante, se você passou um dia que nem a gente ontem, né? Meu Deus do céu, que dia foi aquele? Então a gente chegou hoje aqui já no gás. A gente ficou na presença do Senhor, ali das 14h até as 20h, comendo do banquete do Senhor. Mas talvez você chegou aqui meio desanimado, meio fora dessa presença, meio apático, talvez se sentindo um morto. Mas o Espírito de Deus é quem muda tudo isso em você. E se você abrir a sua boca e disser assim: Espírito Santo, vem fazer morada em mim. Vem fazer morada em mim. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, Ele vai fazer tudo o que é necessário. Para que você não viva mais como você está vivendo, mas que você venha a viver para a glória, para a honra dEle. Para que a vontade dEle se cumpra em você. Você pode ficar de pé, nós vamos orar. Sabe, a gente já orou aqui, a gente já orou pela Vivian, eu creio que a gente vai receber um testemunho da nossa irmã. Amém? O meu filho Rafael também não está bem, a Carol está lá com ele, com a Isabela. Hoje de manhã fui levar ele no hospital, porque ele não estava bem. Outras pessoas estão, passando por esse momento de enfermidade. É gripe, alguém fala que está com Covid, alguém está com sinusite. Nossa, sinusite é geral, né? E essa onda. Mas é necessário que a gente tenha os nossos olhos espirituais para isso. Que a gente não venha a fazer uma análise técnica, mas uma análise espiritual. Porque quando ontem nós recebemos a notícia da Vivian, e assim, a nossa irmã Vivian, ela estava extremamente bem, normal, e de um segundo para o outro ela travou, de uma tal forma que não conseguia se mexer mais. Mas não é que ela estava com uma dor, não é que ela estava com mau jeito, ela simplesmente travou. E quando a minha esposa estava orando por ela, por esse assunto, ela falou: eu vi uma imagem, eu vi algo, e eu comecei a repreender. Ela falou: eu posso descrever. Então, queridos, não se trata só do caso da nossa irmã, se trata geral do que está acontecendo no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual se agita.
ele se agita, sabe? O Senhor está fazendo coisas no nosso meio. O Senhor está nos conduzindo. Mas entenda, é um mundo espiritual. Existe guerra. Só um trono vence o outro trono. Não adianta você ficar tentando de um jeito ou de outro. É necessário você colocar o trono certo. E eu lembro, não sei se você sabe disso, mas eu vou lembrar também que a adoração também é sim uma arma de guerra. Você fala assim, não, a adoração é. Por vezes o Senhor vai instruir o seu povo a adorá-lo. Porque adorar é o quê? É estar na sua presença, é reconhecer a sua presença, é contemplar a sua presença. E como é que nós vencemos? Dando chute, murro, faca, bomba, soco? Não, é reconhecendo a presença, é reconhecendo o trono que está entre nós. Sabe, então eu queria que você se percebesse nesse lugar, e antes de a gente encerrar, que já vamos encerrar, você começasse a adorar ao Senhor, porque o Senhor é quem vai vencer essa guerra por nós. Queridos, quantos livramentos Deus tem dado para nós, sabe, você está aqui hoje, e você está aqui porque o Senhor te livrou, nós estamos aqui hoje porque o Senhor nos livrou, e você nem orou para ter esses livramentos talvez, mas Ele simplesmente te guardou, te livrou. Então hoje, ao invés de nós estarmos tão preocupados com o que o inimigo está fazendo, nós vamos deixar que Ele vença por nós. Nós vamos simplesmente o adorar e reconhecer. Então você fecha os seus olhos e começa a adorar ao Senhor. Aleluia. Quarta-feira nesse PG nós não tínhamos instrumento lá e nós começamos a adorar ao Senhor no momento ali de abertura, de oração. E valeu mais do que por qualquer outra coisa, a presença dele estava ali e não dependia de um instrumento musical. Você não depende de uma música, você não depende de uma banda, você está na presença dele. Começa a fluir nele, começa a correr nele, começa a adorá-lo. Libera a sua boca, libera a sua língua para fazer isso. Não tenha vergonha, abre a sua boca e deixe o Senhor ouvir o som que sai deste lugar. Te queremos mais do que tudo, Jesus. O Senhor já venceu por nós. Por isso nós cremos, Senhor, na cura
cura, nós cremos, Senhor, nas transformações que o Senhor está realizando. Toda a honra e toda a glória, todo o domínio, toda a majestade, todo o poder pertencem ao Senhor. É esse trono que se move, é esse trono que está entre nós, porque Tu és entronizado, Deus Todo-Poderoso. E onde o Senhor se mover, ali estará os nossos olhos olhando para o Senhor, amando o Senhor, contemplando o Senhor. Declaro saúde sobre a sua vida, mais fome, 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 cheira la babaçã, fome, sede, mais sede, mais sede. É muito pouco, Senhor, nós precisamos de mais. Sede, sede, sede. Espírito Santo de Deus, o Senhor está tocando você. O Senhor quer te dar uma visão da sua glória, um vislumbre. O Senhor está liberando aqui vislumbres. Existe vislumbre sendo liberado
você não será o mesmo. Tem um lugar mais fundo, querido. Não vai embora não, sem acessar. Pisa no acelerador, vai. Seja encorajado pelo Senhor a pisar mais fundo. Vai valer a pena. Obed-edom não sabia o que iria acontecer. O rei Davi não sabia o que ia acontecer. Aqueles homens não sabiam o que iria acontecer. Mas depois de algum tempo, o Senhor havia tomado o seu lugar naquela casa e tudo tinha se feito novo. Aquieta o teu coração na voz do Senhor, na presença do Senhor. Se encarrega de dar glória para Ele, se encarrega de dar honra para Ele. Sabe, quando você for decidir algo, pense que você vai dar glória para o Senhor nessa decisão. Quando você for fazer algo, pensa que ao realizar isso você vai dar glória para o Senhor. Quando você deixar de falar algo que você queria falar, mas o Espírito te incomoda a não falar, pense que você vai glorificar o nome de Deus. Amém? Não tente mudar para agradar ao Senhor. Não tente mudar aquilo que você não é capaz, porque só o Espírito de Deus conhece o próprio Deus. E só Ele pode revelar isso dentro de você. Amém? Que o Senhor te fortaleça hoje, em nome de Jesus, querido. Que venha do céu saúde espiritual sobre a tua vida. Se você estava fraco, você vai sair daqui forte. Se você estava apático, você vai sair daqui mais vivo do que nunca. Se você estava cinza, você vai sair daqui colorido. É porque é isso que a presença faz em nós. É isso que essa presença faz em nós. Amém? É isso que essa presença faz na minha vida e na tua vida.
Amém? A gente precisa encerrar. 9 horas, eu vou encerrar. Talvez algumas pessoas gostariam de ficar mais um pouco, eu gostaria. Mas o convite é para que isso continue na nossa casa, no nosso quarto. Não serão qualquer 21 dias que nós vamos viver. Serão 21 dias incríveis na presença do Senhor. Onde teremos guerras e nós venceremos no nome do Senhor. Ele já venceu todas elas. Ele já venceu todas elas. Nós damos uma ordem no mundo espiritual agora para que a nossa irmã Vivian seja colocada de pé, em nome de Jesus. Ouça, Vivian, o Senhor te coloca de pé. Sabe, não é tua emoção que te vai levar mais longe, não é teu entusiasmo que vai te levar mais longe, é o Espírito de Deus habitando em você que vai te levar aonde Ele deseja levar. E Ele nos faz andar por lugares altos, assim diz a sua palavra. Ele nos faz andar por lugares altos. Senhor, nós ansiamos pelo Senhor, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, só de longe, pelo cheiro das águas, ela já se alegra, ela já corre. Senhor, nós queremos correr para o Senhor, de sentir o teu cheiro de longe, Senhor.